Renda-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Livro, epístola de 1 aos Coríntios. Primeira epístola aos Coríntios. Capítulo de número 8. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8. Amém? Primeira epístola aos Coríntios. Nós já aprendemos até agora o que saber sobre a nossa vocação, o que aprendemos sobre a mensagem do capítulo 2, o que aprendemos sobre a igreja no capítulo 3, campo, família e o edifício. Sobre a mensagem do capítulo 2, nós aprendemos que foi pré-ordenada pelo Pai, concretizada na cruz de Cristo, aplicada pelo Espírito Santo. No capítulo 4, nós vimos os obreiros da igreja, os ministros de Deus. E um dos significados foi aqueles que são destinados à morte. Alguns ministros querem aparecer, não aprenderam, né? Repicoretos é a palavra no grego. Ministros que querem aparecerem sempre acabam caindo, sempre acabam se rebelando, sempre é assim. No capítulo 5 nós aprendemos a questão da disciplina na igreja, como tratar o pecado na igreja. A gente deve chorar pelo pecado, julgar o pecado e remover o pecado. No capítulo 6 nós aprendemos sobre as contendas na igreja, no capítulo 6. As contendas na igreja. No capítulo 7 sobre o matrimônio cristão, o casamento cristão. E agora no capítulo 8 vamos aprender a lidar com a liberdade cristã. A liberdade cristã. A lidar com isso. A nossa liberdade, porque se a sua liberdade mata o irmão, essa liberdade é libertinagem. Se você ser livre, amarra outra pessoa, então você não é livre, você é um escravo da religião. Capítulo 8 é isso, como lidar com a liberdade cristã. Amém? Capítulo 8, 1 Coríntios, e você sabe que eu estou me esforçando para fazer cada ministração em 2 cultos, tá bom? Você sabe como é que o meu dom funciona, né? Mas para que você tenha mais conteúdo, eu estou me esforçando demasiadamente para que em 2 cultos ou 3 cultos a gente consiga esgotar cada capítulo, para que você tenha uma visão panorâmica da carta aos Coríntios. Você está aprendendo mesmo Bíblia, meu irmão. Amém? Então que você marque tudo que você puder marcar, que você reveja no site depois, que você aprenda isso. Você aprenda realmente o que é a mensagem da carta aos Coríntios, tá bom? Que era uma igreja cheia de dons, diga-se de passagem, viu, irmãos? A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, só que era uma igreja que era libertina, cheia de dons. E foi aonde o Paulo ensinou sobre o amor, porque eles eram cheios de dons, mas não era a partir do amor. Amém? Vamos ler o texto todo, que é pequeno, e aí a gente começa a divisão. Então, como lidar com a liberdade cristã? Versículo 1 então do capítulo 8, leiamos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, recomendamos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Leiamos de novo. No que se refere, no que diz respeito, que eu vou falar agora, é isso que ele está falando. No que se refere, no que diz respeito às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Vocês sabem muita coisa sobre isso, falando para aquele povo, né? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele.
No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos. E se não comermos, de nada ganharemos se comermos. Leiamos de novo. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade, aqui está o versículo chave do capítulo 8, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém? Até aqui entenderam a leitura? Por si só já nos ajuda? O que nós temos aqui na igreja de Corinto? Lembra da introdução que eu trouxe para você, do contexto histórico, do contexto político, do contexto artístico, o esporte no caso, e do contexto religioso. Lembra dessa parte lá no começo do capítulo? Contexto religioso, lembra disso? Eu disse para vocês que essa cidade tinha principalmente dois templos. Tinham muitos templos, mas tinham dois principais. Um deles era o da Afrodite. Mas todos os lugares, todas as portas, todos os estabelecimentos tinham um ídolo. A religião oficial de Corinto era a idolatria. Não era a devoção a uma entidade, mas era devoções a todas as entidades. Amém até aqui? Em cada departamento público, não é apenas a especialidade, não, mas em cada departamento. Vamos supor que tivesse lá um departamento de artes, e nesse departamento tivesse 50 salas. Cada sala tinha um ídolo, uma imagem, uma estátua. Esta cidade de Corinto, lembra de Atenas? Paulo em Atenas, no capítulo, se não me falha a memória, 18 e 19.
Lembra que quando Paulo chegou em Atenas esperando os discípulos, ele começou a rodar a cidade e o espírito do Paulo se incomodou, ele ficou perturbado porque ele viu um sem número de ídolos. E aí ele viu um altar sem ídolos, sem número de ídolos, e ele viu um altar marcado ao Deus desconhecido. E a partir dessa inscrição, ele começou a pregar o evangelho. Olha, eu estava passeando na cidade de vocês, e eu vi um altar sem um ídolo, marcado ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu estou pregando aqui. Era assim, Atenas e Corinto concorria. Quem tinha mais ídolos? É esse o quadro. É esse o quadro. É esse o quadro que nós temos aqui. Com relação ao capítulo 8, tem coisas aqui no nosso meio que é fácil da gente decidir. Tem erros, tem falhas, tem pecados que no nosso meio é fácil perceber. Tem coisa que é óbvio. Por exemplo, um adultério, você sabe que é errado, sim ou não? Uma pornografia, você sabe que é errado, sabe ou não sabe? Um roubo, você sabe que é errado, não sabe? Sim ou não? Você sabe que é errado um roubo. Um assassinato, é certo ou errado? Vocês sabem disso. Então tem coisas que obviamente você sabe que é errado. Mas tem coisa que não é tão óbvio, ou não são tão óbvias. Por exemplo, beber vinho, cerveja, a gente fica meio assim, será que é pecado? Será que não é pecado? Não são tão óbvias. Jogar na loteria, é pecado ou não é pecado? Há uma grande discussão sobre isso, é pecado ou não é pecado? Ir à praia no dia do culto, em vez de ir para o culto, vai para a praia, será que é pecado? A gente fica assim, mas será que é? Mas será que não é? Tipos de roupas, tatuagem, será que é pecado? Tem coisas que não são tão óbvias. Não, para mim é, não são óbvias. Tem coisas que são óbvias e tem coisas que não são óbvias de tratar. Corinto não tinha essas coisas aqui óbvias para ser tratado. O que está acontecendo aqui são essas coisas que não são óbvias, não são assim tão claras, porque a cidade era cheia de ídolos. Todos eles vieram da idolatria. Quem está me ouvindo ainda? Todos eles, gente, todos eles vieram da idolatria. Cada um deles invocava os nomes dos filhos, era um Deus. Eles davam nome para as crianças em homenagem a um Deus, que não é Deus, né? Que falaremos aqui futuramente. Mas a cidade era super assim. E aí, eles fazem essa pergunta. Lembra-se que em Corinto foram perguntas que fizeram. Lembra capítulo 1, versículo 5? Fiquei sabendo pelos da casa de Cloe, que aí nessa igreja tem problemas. E aí começa a elencar os problemas. Lembra disso? Quem lembra disso? O Paulo está escrevendo a partir de uma carta que os da casa de Cloe mandou para ela, uma mulher, uma irmã chamada Cloe. Sabe, gente, sabe qual é a diferença entre fofoca e informação? É que a fofoca, sempre que você fizer um comentário que você é beneficiado, em detrimento do outro não ser beneficiado, isso é fofoca. Perceberam? O que é uma fofoca? Um fuxico. O que é isso? É quando eu falo alguma coisa para eu levar vantagem e o outro levar desvantagem, ter malefícios. Isso é fofoca. Mesma coisa, mentira. O que é uma mentira? Quando eu falo assim, todos nós aqui já mentimos e vamos mentir. A mentira que te faz filho do diabo é aquela mentira que você conta para levar vantagem e o outro desvantagem. Quantos de nós aqui já contamos mentira que não leva a nada? Só assim, por exemplo assim, não tem um exemplo agora, mas você entendeu já, né? Tem coisas, tem mentira que você leva vantagem e o outro sai perdendo. Essa é a mentira que te faz filho de Deus. Paulo está respondendo perguntas aqui, as duas cartas. A Cloe mandou uma carta para o Paulo, dizendo assim, Paulo, está acontecendo assim, 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 tem grupinhos aqui, partidarismos aqui, você precisa conversar com a gente, dar estudos para nós. Por exemplo, a pastora acabou de ter um encontro com as mulheres, a partir de perguntas que as irmãs fizeram.
pastor acabou de ter um encontro com as mulheres casadas a partir de perguntas que foram feitas. Isso é fofoca? Não. Isso é fuxico? Não. Isso é informação que vale. Isso é informação que nos ajuda, que nos edifica. Então é esse o contexto. É esse o contexto dessa igreja. Todas as casas estavam infestadas de ídolos. Para cada departamento público havia um ídolo. A religião oficial era a idolatria mesmo, né? Na Acrópole, que é o lugar mais alto da cidade, havia uma imagem de Afrodite. E a pergunta era: Paulo, toda a cidade tem ídolos, aonde eu entro tem um ídolo. Ô Paulo, e agora? Nós podemos comer carne ou não podemos comer carne? Parece bobagem, né? A conversa, né? É como eu falei, tem coisas que são óbvias, tem coisas que não. Para você, né? Comer carne, meu Deus do céu, ninguém pergunta. Você liga, pastor, eu posso comer carne? Pergunta também. Só que eu quero partir dessa obviedade para a gente aprender aqui umas lições profundas. Talvez você ria, mas esse povo está brigando porque de comer carne e não comer carne, tá? E aqui se marcar, você come carne até crua, né assim? Até sangrando. E eles estão brigando por causa disso. Não é por causa de adultério, prostituição, assassinato, não. Nesse capítulo 8, não. Mas essa obviedade vai trazer para nós lições tremendas. Paulo, podemos comer carne oferecidas aos ídolos? Comer carne sacrificada é o mesmo que adorar o ídolo, Paulo? É pecado fazer isso? Essas são as perguntas. Vou repetir as perguntas. Paulo, será que podemos comer carne que são oferecidas aos ídolos? Paulo, comer carne sacrificada aos ídolos é o mesmo que adorar o ídolo? É pecado fazer isso? Então veja, é óbvio? Para nós é óbvio. Então o assunto é amoral. Não tem moral, é amoral. Mas as implicações podem ser imorais. Tudo bem? O assunto é amoral. Não cheira e nem fede. Nada. Mas as implicações que nós veremos aqui podem ser imorais. E pela leitura vocês já perceberam. Então, primeiro ponto. Comer carne sacrificada a ídolos. Versículo 1, versículo 2. Comer carne sacrificada a ídolos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Sobre esse assunto todos nós sabemos. Ele está falando para eles. Para eles, todos nós sabemos. Nós temos ciência sobre isso. A gente sabe. A questão é: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Olha para mim. Paulo está começando a colocar o dedo na ferida. Sobre essa questão, o saber é para todos. Todos nós temos ciência sobre isso. Mas o saber ensoberbece. O que eu quero dizer quando falo que ele está colocando o dedo na ferida? Que alguns estão se aproveitando do saber e está menosprezando os fracos, os débeis. Amém? Amém, irmãos? O saber sempre ensoberbece. Usar do saber para menosprezar aqueles que sabem menos. Porque você leu mais, estudou mais, prega mais, já fala mais, está há mais tempo, menospreza e não leva em consideração o tamanho espiritual do nosso irmão. Versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa, se alguém julga que sabe, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Se alguém julga saber, eu sei. Bom, então, por definição você não sabe. Por quê, pastor? Porque geralmente quem sabe sempre se humilha para saber mais. Nunca se ensoberbece. Então você não sabe nada. Quem geralmente sabe de verdade, unido com o amor cristão, geralmente sempre está se humilhando, porque entende que nada sabe. Pegou isso aqui?
Pegou isso aqui, meu irmão? Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, de forma efetiva, não sabe, não aprendeu como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse alguém é conhecido por Ele. O que ele está falando? Saber, você saber muito, conhecer tudo, ter todos os sistemas teológicos, não te faz mais agradável a Deus. Percebeu? Você saber tudo, saber argumentar um sistema teológico, falar decore e salteado o versículo, não te faz mais agradável a Deus. Veja de novo, verso 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido. Deus não conhece quem sabe muito, Deus conhece quem o ama. É lógico que o amor é sempre do tamanho que você é. Deus não conhece, pessoal, quem sabe muito. Talvez você fale em relação a alguns irmãos aqui: puxa, Deus deve gostar tanto desse jovem, dessa jovem, olha como ele prega, olha como ela prega, olha como ele sabe. Não, Deus não conhece quem sabe muito, Deus conhece quem o ama. Amém, irmãos? Você está entendendo? Eles sabem sobre a carne sacrificada a ídolos, eles sabem sobre idolatria, eles sabem de onde eles vieram. E aí, para que você fique melhor informado, vamos ver 3 textos aqui, né? 3 lugares aonde essa carne sacrificada era encontrada. Leia comigo o versículo 4 antes de vermos isso. Verso 4: no tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo o quê? Nada é no mundo, e que não há senão um só, o quê? Eles sabiam disso? Sabiam. Vou ler de novo 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então eles sabiam, certo, irmãos? Amém? Você sabe disso também, irmãos? Ou você acha que o demônio é um Deus? Gente, só há um Deus, tudo é criatura. Anjos são criaturas, Gabriel é uma criatura, Miguel é uma criatura, Lúcifer é uma criatura, porque tem gente que dá para o diabo, meu irmão, um poder divino. Diabo nunca foi Deus, nunca será Deus. Você não tem que ter medo, você tem que ter compromisso com Deus. Amém, irmãos? Irmãos, você deveria subir e descer a presença do Senhor. O ídolo não é Deus. Mais para frente veremos que é uma entidade maligna. A entidade maligna existe, o que não existe é outro Deus. Digo, o que não existe é outro Deus. As entidades malignas existem, amém, irmãos? Existem, sim senhora, sim senhor. E você que fica brincando com essas coisas, por isso é escravizado, por isso é enganado pelos tímpanos. Uma das coisas que as entidades mais gostam não é a sua boca, é o seu ouvido. Você ouviu o que eu falei? Eu vou repetir. Você raramente vai ouvir isso, poucas pessoas vão falar isso. O que a entidade mais gosta em você não é a sua boca. Porque para você falar alguma coisa, querido, primeiro você tem que ir. Para você falar algo, primeiro você tem que ir. Então a entidade maligna quer o seu ouvido. Irmãos, isso traz libertação para nós. Por isso que você tem que vigiar na televisão, nas redes sociais, porque você começa a vomitar o que você ouve. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Você, marido, às vezes tem que falar assim: minha esposinha querida, te amo muito, mas não fala sobre isso comigo, minha esposa querida. Eu não gosto de ouvir essas picuinhas. Ou então você, esposa, fala para o seu esposo: meu esposo, eu não gosto de ouvir picuinhas. Porque a gente começa falando, eu converso com vocês, eu não gosto de ouvir desabafo antes da pregação. Eu não gosto, porque sempre interfere na minha pregação, não tem como.
Eu não tenho poder de vencer isso, querido. Então a entidade maligna, que outro Deus não existe. Outro Deus não existe, mas as entidades malignas que foram criadas por Deus existem, irmãos. Você está me entendendo ainda? E a gente precisa tomar cuidado. Então aqui eles falam assim: Paulo, comer a carne sacrificada a ídolos é pecado. Comer carne sacrificada a ídolos é adorar os ídolos. E aí, esse versículo 4, no tocante à comida sacrificada aos ídolos, ele começa assim: o ídolo nada é de si mesmo. O ídolo nada é. Só há um Deus que você deve temer e referenciar. Só há um Deus. Por isso, 3 lugares aonde eles comiam. Versículo 10, olha no 10. 8, 10. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, no templo, só porque você sabe, olha para cá, você sabe que o ídolo nada é, não estou nem aí, eu vou lá, entro lá no meio lá do templo, lá, e não tô e vou comer a carne lá. Eles perguntam: Paulo, assim, isso é errado? Paulo fala assim no verso 8, ele fala, no verso de número 10, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, só porque você é sabidão, sabe tudo, conhece tudo, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada aos ídolos? Então, em primeiro lugar, no templo de ídolo. No templo de ídolo. O cristão lá no templo de ídolo. Qual é a preocupação? O irmão fraquinho. O irmão fraquinho. Não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas, ou seja, diga para o seu vizinho: você é responsável por mim. Diga aí: eu sou responsável por você. Está vendo o amor cristão aqui, irmãos? Você pensa que o que você faz não é da conta do outro? Olha só, nós somos um corpo, gente, diz a Bíblia, um corpo. Então o que eu faço tem implicações. Tem implicações aqui. Então, por causa do meu irmão de consciência fraca, eu tenho que vigiar, eu tenho que tomar cuidado. Lá no capítulo 5, nós já vimos no versículo 10, né? Paulo falou para a gente não se isolar. Eu não estou falando que você tem que se isolar. No capítulo 5, no versículo 10, olha aí: refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos desse mundo, ou roubadores desse mundo, ou idólatras desse mundo, porque neste caso vocês teriam que sair do mundo. Eu estou falando com relação aos irmãos fracos. Está entendendo? Eu não estou falando com relação. Verso 9, 5:9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Não me refiro aos impuros do mundo, aos avarentos do mundo, aos roubadores do mundo, ou aos idólatras do mundo, pois nesse caso teria que ser do mundo. Paulo está se preocupando aqui com o fraco de consciência, que não tem ainda a sua maturidade. Então você tem que se sacrificar por ele. Isso é amor. Amor é sacrifício, gente. O amor tudo suporta, não é isso que nós aprendemos? O amor tudo entrega. Esse mesmo livro, capítulo 13. O amor tudo suporta. Então, em primeiro lugar, era na casa do ídolo, no templo do ídolo. Presta atenção. E na casa, no templo do ídolo, tinha o templo do ídolo, a igreja do ídolo. Lá, o sacrifício, a carne, era dividido em 3 partes. Diga, 3 partes. Então, isso era feito em toda a cidade, gente, nos inúmeros templos que tinham. Quando a carne era levada, ela era dividida em 3 partes. Primeiro, para a entidade, para o ídolo, era oferecida ao ídolo. Segundo, a carne era oferecida para o cultuador, para a pessoa o sacerdote, no caso, o sacerdote. E terceiro, para a pessoa que levava a carne. A carne chegava lá, era consagrada, um pedaço era entregado ao ídolo, entregue ao ídolo.
Um outro pedaço era entregue ao sacerdote. Uma outra porção, depois de consagrada, era entregue ao cultuador, aquele que iria lá fazer as orações em benefício de si mesmo. 3 partes. Então você poderia ir no templo do ídolo comer a carne lá, porque alguém te convidava, vamos lá, vai ter lá um churrasco, você ia. Segundo, capítulo 10, versículo 27. Capítulo 10, versículo 27. Qual é o lugar que se comia a carne sacrificada? Capítulo 10, aí mesmo, versículo 27. Se algum dentre os incrédulos, acharam o texto? Capítulo 10, versículo 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolos, não comais. Então, segundo lugar, na casa de um amigo. Amém? Até aqui? Diga na casa de um amigo. Diga no templo do ídolo e na casa de um amigo. Amém? Terceiro lugar onde se comia a carne sacrificada. 10, versículo 25. Aí mesmo no versículo 25. Terceiro lugar onde você comia a carne sacrificada a ídolos. 10, 25. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Mas, se você perguntar ao cara do mercado, e o cara do mercado falar, foi consagrado, não compra. Terceiro lugar, diga, no mercado. Amém? Então, aonde é que se encontrava a carne sacrificada? No templo, na casa de um amigo e no mercado. Aí o que você fala agora para mim? O que você me falaria agora? Qual é o seu desabafo? Qual é o seu desabafo agora? Qual seria seu desabafo? Estou lascado. Você é vegetariano. Ou então vou criar galinha. É a partir daí que vai surgir então 2 grupos. 2 grupos. Em 5 minutinhos eu encerro. É a partir daí que vai surgir 2 grupos. Lembra que essa igreja é cheia de grupos, grupinhos. Lembra lá no começo? Eu sou de... Me ajuda aí, irmãos. Deixa eu pensar que eu estou pregando bem, vai. Eu sou de... O outro dizia, eu sou de... Cefas, eu sou de... Apolo. E tinha um grupão que era melhor que todos, né? Assim, metidão mesmo. Eu sou de Cristo. Tinha uns grupos lá, eu sou de Paulo, aí eu prefiro, meu líder é o Pedrão, não, meu líder é o Paulão, não, o meu é o filósofo Apolo. Aí tinha um metidaço mesmo, cheio de si mesmo, não, eu só sigo Jesus. Os desigrejados, né, irmão? Eu só sigo Jesus, ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Sobre esse ponto é impressionante, né? Procura para mim na Bíblia, procura para mim, por favor, alguma pessoa que tenha sido ungida sem que Deus tenha levantado um Moisés, um Josué, um Samuel, porque em nome da espiritualidade, né? Ah não, eu não preciso de homens, né? Eu não necessito de homem, eu sou de Cristo, é Cristo que me separou, né? É ou não é? Aí tem umas conversas assim. Se você me acha na Bíblia algum versículo assim, você me diga, porque eu sei que não tem. Lembra do Atos capítulo 13? Se você quer falar de termos de igreja, eu falei de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, mas tá bom, fala no Novo Testamento. Se você quiser pegar o Novo Testamento, que é principal, Atos capítulo 13, jejuava e orava. Disse o Espírito Santo, separai para mim Paulo e a Barnabé. O Espírito disse para os profetas e mestres separarem Paulo e a Barnabé e ungí-los. Então tem um povo que acha que dá para existir sem os homens. Irmãos, diga para o seu vizinho, não confie nos homens. Não confie nos homens, porque a Bíblia fala, né, para não confiar nos homens. Diga para o seu vizinho, mas você precisa dos homens.
Diga, porque é através dos homens que Deus vai falar com você. Amém, irmãos? É a partir dos homens que Deus falará conosco. A menos que você queira ser um mórmon. Os líderes do mormonismo falam que viu um anjo. Eu vi um anjo. Um anjo veio, né, e falou com o John Smith, e o Smith começou o mormonismo e até hoje está aí. Ó. Entenderam? Nenhum homem ungiu. Nenhum homem separou aquele cara. Sempre tem. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Bom, eu acho melhor as pessoas serem bíblicas. Amém, irmãos? Então, a partir daqui surgem 3 grupinhos. Então, você encontrava a carne sacrificada no templo do ídolo, né? No templo do ídolo, do deus pagão. A carne era dividida para o sacerdote, para o ídolo e para o cultuador. Na casa de um amigo ou no mercado público, né? Agora, gente, como é que será essa carne, hein? No mercado, como é que era essa carne? Antes de eu falar dos grupinhos, como é que era essa carne? Era carne de primeira qualidade ou de segunda qualidade? Era carne de primeira qualidade ou de segunda? Chute aí, vai. O que você acha que era? Primeira ou de segunda? Por que era de primeira? Porque era oferecida a um Deus. Certo? Como era oferecida a um Deus, não o Deus, um Deus, era a carne de melhor qualidade. Entenderam? O melhor do boi, o melhor do carneiro. Agora me responda uma pergunta: a carne era mais barata ou era mais caro? Hã? Mais alto para mim? Mais alto para mim? Então, se eu mandei você repetir, é porque vocês o quê? Erraram. Era mais barato, porque foi oferecido no culto. O que acontecia? O cultuador, o cara levou uma vaca, irmãos, para o culto. Cada levava um boi. Um pedaço para o ídolo. Um pedaço para o sacerdote. E um pedaço para ele. Sobrava, irmãos. Ele ia no mercado e vendia a carne para o mercado por um preço baixíssimo. E o dono do mercado vendia muito mais barato ainda, irmãos. Então você, gostou, Sandra? Legal, né? Comia carne boa e pagava pouco ainda. Por isso a demanda continua aqui. Pegou, meu irmão? A demanda aqui continuava. Carne barata e boa, meu irmão. Quer dizer, a irmãzinha que era ousada, já chegava lá e falava assim, a irmãzinha crente, fiel, assim, a irmãzinha assim, fiel, assim, igual a Ana Paula Sudana ali. A irmã fiel, fogo puro ali. Chegava assim no mercado, ô seu Zé, me dá uma carne, aquela carne que veio lá do ídolo. Lógico. Pronto. Já me pedia, me dá a carne que foi oferecida lá, me dá lá. Pronto. Baratinho, ué. Churrasco, né, gente? Todo dia, né, irmão? Eu lembro que quando as redes aqui, toda semana tinha um churrasco nas redes. Hoje é difícil comer carne aqui nas redes hoje em dia, viu? Tá difícil para comer um churrasquinho, né, Vinícius? Vou te contar, meu irmão. O Vinícius não põe a mão no bolso mesmo, viu? Brincadeira. Então a carne era mais barata, irmãos. Então todo mundo comia. Só que nessa de todo mundo comer e saber que o ídolo nada é, que o ídolo não é Deus, muitos começaram a exagerar e não se preocuparam com os irmãos fraquinhos, novos. Não partia do ponto de vista que aquele irmãozinho novo na fé, nécio ainda, poderia voltar ao templo do ídolo, porque achava que aquele irmão que sabia muito foi no templo, então ele pode ir também, porque ele é fraquinho, ele não sabe muita coisa ainda. Então a partir daqui, 2 grupos, e eu fecho agora, a gente encerra, e eu falo sobre os 2 grupos semana que vem. Então 2 grupos, o grupo dos legalistas, dos abstinentes, que não comiam nada. Não pode comer nada, nunca coma nada, porque se você comer, vai que você coma uma carne sacrificada. Era esse grupo. E o outro grupo era o grupo dos, cadê você aqui, para eu ler direitinho, era o grupo dos permissivos, os libertinos. Come tudo, porque o ídolo nada é. Então é isso que nós teremos para a semana que vem. 2 grupos.
não come nada, nunca. Seja um vegetariano, porque sem querer pode ser que você coma uma idolatria. O outro grupo, coma tudo, porque o ídolo nada é. Amém? Então fica para hoje qual lição? Fica para hoje que o saber não faz de você conhecido de Deus. Não é porque você sabe tudo que você vai vivendo ao bel prazer. Amém, queridos irmãos? Vocês me ouviram? Fica para a lição de hoje, que você saber mais que o outro não te faz melhor diante de Deus, te faz mais responsável. Amém? Você saber mais que o irmão não te faz melhor diante de Deus, te faz mais responsável. Leve em consideração a consciência ainda fraca do irmão. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora. Curva a sua cabeça nesse momento, em nome de Jesus. Por gentileza.